Bem, pessoal, agora que a gente já revisou, né, a circunferência trigonométrica, como converter de graus para radianos e de radianos para graus, vamos relembrar quanto que vale, né, o seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis, tá certo? E dos ângulos, vamos dizer assim, simétricos aos ângulos notáveis. Então, se vocês lembrarem lá do ensino médio, né, a gente já aprendeu a calcular seno de 30 graus, seno de 60 graus, seno de 45 graus, que aqui vai corresponder a seno de 60 graus, π sobre 3 radianos. Né? Então lembra que π vale 180, 180 dividido por 3. 45 graus é a mesma coisa que π sobre 4 radianos. 30 graus, π sobre 6 radianos. Tá certo? Bem, e aí, se vocês lembrarem lá do ensino médio, né, quais são os valores de seno, cosseno e tangente de 30, 45, 60 é o que a gente precisa, tá? Se não lembrarem, eu peço para vocês aí, né, assistirem a videoaula, revisar esse conceito, tá? Dos valores de seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis. Tem musiquinha para montar uma tabela com esses valores, tá certo? E aí tentem fazer, monte esse quadro com os valores aí dos ângulos notáveis, tá? Aqui, pessoal, eu vou explicar bem rapidamente, né, para a gente poder continuar. Então, 30 graus que está aqui, se eu marcasse o ponto P na circunferência, seria um ponto por aqui, tá certo? Esse ponto, então, né, tem um ângulo aqui de 30 graus, ou o arco, né, medindo 30 graus, ou se eu estiver falando em radianos, π sobre 6. Se eu observar aqui com esse ponto P, quando eu projeto ele sob o eixo X, que é esse eixo aqui, marca esse ponto, ó. E forma aqui, pensando na origem, nesse ponto e aqui, forma um triângulo retângulo, não é? Cujo esse ângulo vale 30 graus ou π sobre 6 radianos. Se vocês lembrarem, como que eu calculo o seno, né, desse ângulo alfa? É cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, cateto oposto seria essa medida aqui, ó, dividido pela hipotenusa. Mas a hipotenusa é numa circunferência trigonométrica, a gente viu, é o raio, vale 1. Então, na verdade, calcular o seno para esse ângulo aqui significa medir esse segmento aqui, calcular a medida desse segmento aqui, tá? Bem, mas se eu pensar nessa parte aqui, ó, aqui, aqui, vem aqui, aqui. E aqui eu tenho, na verdade, um quadrilátero, né? E aí, nesse caso, a medida desse segmento aqui, que eu coloquei em preto, é a mesma medida aqui, ó. Daqui até aqui. Então, na prática, o que que a gente vai fazer? Na hora que eu for calcular o seno, vai ser a medida desse segmento que eu vou projetar aqui. Então, eu vou calcular o seno nesse eixo aqui. Então, para todo ponto que eu tiver sobre a circunferência, quando eu quiser calcular o seno, eu vou projetar esse ponto nesse eixo e vou ver a medida desse segmento. Então, olha aqui, ó, com base nisso daqui, o ponto está aqui, quando eu projeto dá exatamente aqui. Dá na metade do raio da circunferência. Isso quer dizer que o seno de 30 graus ou o seno de π sobre 6 vale meio. Então, se vocês lembrarem lá, seno de 30 graus era meio. Aí, se o ponto tiver aqui, seno de 45 graus, quando eu projeto aqui, vai dar raiz de 2 sobre 2. Aí, quando tiver 60 graus ou π sobre 3 radiano, quando eu projeto aqui, vai dar raiz de 3 sobre 2. É a medida desse comprimento aqui, ó, desse segmento, tá? E o cosseno? Pensa no ângulo aqui, ó, nesse mesmo triângulo retângulo que a gente falou. Se eu tenho o ângulo alfa aqui, quem é o cosseno? Cateto adjacente. Vai ser essa parte dividido pela hipotenusa que vale 1. Eu não altero o resultado. Então, a medida do cosseno é o cateto adjacente. Então, o cosseno eu vou medir no eixo horizontal. Então, o seno eu vou medir nesse eixo, o cosseno eu vou medir nesse eixo aqui. Tá? Então, olha lá, cosseno de 30 graus, quando eu projeto aqui, deu raiz de 3 sobre 2, ou cosseno de π sobre 6. Cosseno de 45 graus, ou cosseno de π sobre 4 radianos,
raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 60 graus ou cosseno de π sobre 3 radianos dá meio, tá certo? Então eu projeto aqui. E isso vale, né, pessoal? A gente está fazendo para os ângulos notáveis, mas para qualquer ponto aqui que eu tiver, eu projeto aqui nesse eixo horizontal, eu vou descobrir o cosseno desse arco. Se eu projeto no eixo vertical, eu vou ter o seno desse arco. Tá bem? Isso vale para qualquer um. E se o ponto estiver exatamente aqui? Ah, o cosseno dele, ó, que eu projeto ele aqui no eixo horizontal, dá exatamente no zero. Então quer dizer que cosseno de 90 graus ou cosseno de π sobre 2 vale zero. E o seno, quando eu projeto, dá exatamente aonde está o ponto. Então isso daqui, ó, é exatamente o raio da circunferência aqui, que vale 1, tá? Ah, e se tivesse aqui no zero? O cosseno, eu não meço aqui, dá exatamente aqui, essa medida desse segmento é 1. O cosseno de zero, então, graus ou cosseno de zero radianos é 1. E o seno? O seno, quando eu projeto lá, dá no zero. Então, o seno de zero radianos é zero, tá? Agora, imagine o seguinte, igual eu peguei esses daqui, ó, eu peguei os pontos que são simétricos a ele, tá? Então, por exemplo, ó, simétrico em relação ao eixo vertical, 60 graus. Se eu projetar ele aqui, daria aqui. Então, esse arco aqui, ó, esse ângulo dá 120 graus. Ou, se eu for fazer em radianos, 2π sobre 3 radianos, tá? Ah, então agora, a hora que eu vou pegar esse ponto que está aqui e for projetar ele, olha aqui o seno dele. O seno dele dá exatamente no mesmo lugar do seno de 60. Então, o seno de 60 graus e o seno de 120 graus são iguais, vale π sobre 2. E o cosseno? O cosseno, pessoal, se eu projetar, vai dar aqui. Vai dar exatamente a mesma distância do cosseno de 60, só que o cosseno de 60 caiu na parte positiva aqui do plano cartesiano. E o cosseno de 120 caiu na parte negativa. Então, o cosseno de 120 é menos π sobre 2. Tá certo? Simétrico de 45 graus, né, em relação ao seno é 135 graus. Né? Então, se eu for falar em radianos, 45 graus. Π sobre 4 radianos. Quem que é o simétrico de π sobre 4 radianos? 3π sobre 4, que está aqui. Eles têm o mesmo seno, porém eles têm o cosseno com sinal trocado. Certo? Ah, e esse daqui? 30 graus, né? O π sobre 6. O simétrico dele em relação ao eixo vertical é 5π sobre 6, que está aqui. Eles têm o mesmo seno e têm os cossenos com sinal trocado. Aqui é raiz de 3 sobre 2, aqui é menos raiz de 3 sobre 2. A mesma coisa, pessoal, vale para os simétricos em relação à origem e simétrico em relação ao eixo horizontal. A gente sempre vai estudar o sinal. Então, olha lá, ó. Quem seria o simétrico de 30 graus ou π sobre 6? Do lado de cá seria 210 graus, né? Ou 7π sobre 6. Ah, e aí quem que é o seno deles? Olha aqui. Se esse daqui 30 graus, o seno dele valia menos π sobre 2, vou limpar aqui, valia menos π sobre 2, o de 30 graus, o do lado de cá vai valer a mesma coisa, só que com o sinal trocado. Então vai dar menos, desculpa, π sobre 2 não, né? Meio, o daqui dá menos meio, tá certo? E o cosseno? O cosseno de, ó, o cosseno desse dava raiz de 3 sobre 2. Esse ponto, quando eu projeto ele aqui no eixo do cosseno, ele vai dar do lado de cá com o sinal trocado, menos raiz de 3 sobre 2. Mesma coisa vale para 225 graus e 240 graus, tá certo? E agora, quando tiver aqui no quarto quadrante, lembra que aqui é o primeiro quadrante, segundo, terceiro, no quarto quadrante. Por exemplo, 330. 330 graus, ou 11π sobre 6 radianos, ele é simétrico a π sobre 6 radianos. E aí, se eu observar, os dois têm o mesmo cosseno. Quando eu projeto, dá no mesmo lugar aqui. Eles têm o mesmo cosseno, porém o seno deles é com sinal trocado. Então, seno de π sobre 6 dá meio. O seno de
11π sobre 6 dá menos meio. A mesma coisa vale para 315 graus, 330 graus. Ah, mas por que você está falando isso? Porque agora a gente vai ter que calcular o seno. Na hora que eu for fazer a função seno, a função cosseno e a função tangente, a gente vai ter que atribuir vários valores para x, encontrar o seu seno, o seu cosseno, sua tangente para traçar o gráfico, tá? A tangente, pessoal, se vocês observarem, ela está aqui, ó. Ah, mas o que é a tangente? Na hora que a gente pensa no triângulo retângulo, é cateto oposto, a medida do cateto oposto dividido pela medida do cateto adjacente, não é? É essa relação. Só que essa relação é como se eu projetasse aqui, ó, esse segmento a 30 graus ou π sobre 6. Se eu projetasse esse segmento aqui, ó, ele vai dar aqui. Vai dar. Aí esse comprimento aqui é a tangente de 30 graus, ou tangente de π sobre 6. Nesse caso, da raiz de 3 sobre 3. De 45 graus, quando eu projeto aqui, ó, dá aqui. Essa medida aqui, ó, é exatamente o tamanho do raio, 1. Então, eu tenho que a tangente de 45 graus, ou a tangente de π sobre 4 radianos, vale 1. Aí, de 60 graus, quando eu projeto, dá lá. Dá aqui, ó. Tá? Aí essa medida aqui, raiz de 3, que é a tangente de 60 graus, ou a tangente de π sobre 3 radianos. Isso, então, né, pessoal? Se o arco tiver no primeiro quadrante ou no terceiro quadrante, quando eu projeto, dá na parte positiva, ó. Então, a tangente é positiva. Quando ele está no terceiro quadrante, no segundo quadrante ou no quarto quadrante, quando eu projeto aqui nessa eixo, né, vai dar sempre na parte negativa, tá certo? Gente, uma observação importante. Qualquer que seja o ponto, na hora que você vai calcular o seno vai estar sempre, ó, o seno é medido no eixo horizontal, não é? O seno, então, vai vir daqui até aqui. Então, se eu olhar aqui, ó, o valor do seno ele varia de -1 até 1. Então, na hora que eu for fazer o gráfico da função seno, a imagem vai estar de -1 a 1, tá? Da função cosseno, também de -1 até 1. Se vocês olharem qualquer ângulo que você pegar, o cosseno vai estar entre -1 e 1, tá certo? E aqui, né, a tangente pode ser qualquer valor, de menos infinito até infinito, tá certo? Na calculadora dá para vocês fazerem, deixa eu ver se nessa calculadora tem a parte trigonométrica aqui. Essa tem aqui, ó, seno, cosseno, tangente, tem algumas outras, não é isso? Só tenho que tomar cuidado, deixa eu ver aqui, ó, vou zerar ela aqui, vou colocar 30, tá? Representando 30, e eu não sei se ele está fazendo em graus ou em radianos. Então, vou lá agora na trigonométrica, vou apertar seno. Seno de 30, tá vendo? Ele colocou em graus, 0,5. Então, se vocês forem fazer aqui, precisa estar em graus, tá bem? Se for usar essa calculadora. Se forem usar a calculadora científica, aquela que a gente usa à mão, tem que sempre prestar atenção se a calculadora está em graus ou se ela está em radianos, tá? Geralmente na calculadora vem em cima ou um Dzinho para lembrar que é em graus ou um R para lembrar que é radianos, tá? Eu posso achar os valores aí. Então, lembrando aqui como que a gente calcula, né, seno, cosseno e tangente de um arco aí. Para isso para depois a gente então definir como que eu faço a função. Então, pessoal, imagina numa circunferência trigonométrica, eu posso ter um ponto P em qualquer lugar dessa circunferência, tá certo? Então, ele pode estar em qualquer lugar o ponto P, ó. Ele pode até ter dado uma volta já na circunferência e continuar. Então, até aqui deu 2π, continuar 3π, 4π, né? Então, estou no sentido anti-horário, está positivo. No sentido anti-horário, menos π, menos 2π, menos 3π, posso dar quantas voltas eu quiser. Mas qualquer lugar que o ponto tiver, tá? Esse arco ele vai ter uma medida, né? Que aqui eu estou chamando de T radianos. E aí, o correspondente nesse eixo aqui, que seria o x, é o cosseno. O correspondente aqui, que seria o y, é o seno. Então, olha lá, é isso que eu falo aqui, ó. Seja P um ponto sobre a circunferência trigonométrica e o arco dele mede T radianos.
Se P for o ponto x, y, então a função seno será definida por seno de t vai ser o valor do y. Então, olha lá, o seno está aqui, ó. Ponto P qualquer vai ser o valor aqui. Esse vai ser a medida do seno. E o cosseno vai ser o valor do x, ou seja, o valor no eixo horizontal lá. Se vocês observarem, né, o domínio das funções seno e cosseno é o conjunto dos números reais. Eu posso ter para qualquer valor de t, né, da medida do arco aí, eu consigo calcular o seno e o cosseno. Porém, a imagem dessa função, foi o que eu falei para vocês, é o intervalo de -1 até 1. Então, a gente viu que qualquer que seja o arco, né, a medida do arco t aí, o seno e o cosseno vai ser um número entre -1 e 1, podendo ser 0 e podendo ser 1. Se eu observar aqui, por exemplo, ó, π tá aqui. Quanto que vale o cosseno dele? O cosseno dele vale -1, tá certo? Então eu tenho aqui que o cosseno, ó, de π é igual a -1. Aí o seno dele, quando eu projeto no eixo aqui, dá no zero. Tenho que o seno de π vale 0. 270 graus, tá aqui, ou 3π sobre 2. Ah, o cosseno dele, quando eu projeto lá no eixo horizontal, dá aqui, dá no zero. Então, cosseno de 3π sobre 2 dá zero. E o seno? O seno é tudo isso, vale -1. 0, 2π está aqui, π sobre 2 estão as extremidades, tá bem? Bem, e aí então tem essa função, tá? Aqui, pessoal, eu coloquei um arco T e coloquei que a medida dele vale x, né? E depois lá em cima também. Então, agora, pessoal, só para trocar, né, a gente costuma chamar a função f de x, é que eu chamei de f de x, mas esse x não tem nada a ver com esse, tá? Esse x está representando o t. Então, se vocês acharem mais fácil colocar t, pode colocar. Aí, nesse eixo aqui, ó, na hora que eu for fazer, aqui é o t, é a medida do arco. E aqui é a medida do f de, é o y, o f de t, tá certo? Ou, se quiser, pode deixar em função de x. Olha lá, como que eu faço agora, pessoal? Aqui eu já fiz o gráfico usando o GeoGebra, né, de gráfico aqui, só para facilitar, mas como que eu faria isso daqui? Eu atribuiria valores para x. Então, a função é essa, f de x igual a seno de x. Bem, não tem restrição, domínio dessa função é o conjunto dos números reais. A imagem é de -1 a 1. Vamos atribuir alguns valores para x e encontrar alguns valores para f de x. Então, quando x for zero, por exemplo, né? Então eu tenho aqui seno de zero. Seno de zero. Quando eu vou lá, ó, seno de zero radianos, tá? Eu vou trabalhar sempre em radianos, tá aqui. Opa, o seno, quando eu projeto aqui sobre o eixo do seno, dá no zero. Então, isso quer dizer que o seno de zero vale zero. Então, quando o x for zero, o valor da função é zero. Então, tem o ponto aqui, 0, 0, pertence ao gráfico dessa função. Aqui, ó. Tá? Ah, posso atribuir 1, 2, 3, 4, 5? Posso, tá? Mas eu vou atribuir os valores, pessoal, que eu sei que às vezes o resultado dá um número inteiro. Por exemplo, ó, vou atribuir aqui π sobre 6. Tá? Aí eu tenho aqui seno de π sobre 6. Π sobre 6 equivale a 30 graus. O seno de 30 graus dá meio, tá certo? Vamos ver só quanto que é π dividido por 6, mais ou menos, já que é um número irracional, né? Ó, vou achar aqui. Calculadora não tem o π aqui, deixa eu ver se tem. Aqui, né? π dividido por 6. 0,52 aproximadamente. Então vai estar mais ou menos aqui, ó. O meio, né? 1,05 está por aqui, 0,52 está um pouquinho para frente. Quando eu projeto aqui, dá aqui, né? Se eu olhar aqui, está no meio aqui, 0,5, que é o meio. Posso fazer 1? Posso, vai dar um valor aqui, tá?
π dividido por 2. Aonde que está o π dividido por 2 aqui, ó? Está aqui em cima. Quanto que vale o seno de π sobre 2? É o comprimento aqui, ó. Dá 1. Então, se você lembrar, π aproximadamente 3,14. π dividido por 2, 1,57 mais ou menos. 1,5 está por aqui, um pouquinho para frente. π dividido por 2 está por aqui, ó. Quando eu projeto ele lá, dá no 1, ó. Tá? Aqui está um pouquinho para frente, é o π, ó. Tá? Então, se você olhar lá, quanto que vale o seno de π? Vem na circunferência trigonométrica, π está aqui. Seno de π, quando eu projeto, dá no 0. Aí o 3π sobre 2 dá no menos 1. Então, eu peguei esses pontos, ó. π aqui. 3π sobre 2, aqui 2π. Tá certo? Eu quero pegar mais pontos. Posso pegar? Olha aqui, ó. Menos π sobre 2, menos π, menos 3π sobre 2, menos 2π. Rafael, eu ainda não tenho clareza do gráfico. Igual eu peguei o π dividido por 6, né, que daria 30 graus aí, né, correspondente a 30 graus, poderia pegar o π dividido por 4, que é 45 graus, π dividido por 3, que é 60 graus. Poderia pegar todos esses outros que a gente viu aqui, ó. 2π sobre 3, 3π sobre 4, 5π sobre 6, tá certo? Rafael, mas e se eu quiser pegar 1? Eu posso? Posso, tá certo? Né? Só tem que lembrar que a calculadora ela tem que estar em radianos, tá? Deixa eu ver, essa calculadora deve ter como passar ela para radianos. Eu só preciso saber onde aqui. Deixa eu ver se é aqui. Aqui. Então agora ela tá aqui, pessoal, ó, deixa eu só. Aqui tem um DEG, tá vendo? Olha lá, se eu aperto aqui vai para de radianos. Então olha lá, se eu colocar agora π dividido por 2. Achei o valor? Agora eu vou apertar o seno disso daqui, ó. Seno de π dividido por 2 dá 1, né? A gente já colocou lá. Aí se eu quero calcular o seno de 1, vou lá agora, calculo o seno de 1, dá 0,84. Então, olha lá no gráfico, ó, eu viria aqui, né, na função. Quando for 1, marcaria aqui. 0,84 aproximadamente. Certo? Do 2, vou lá e marco quanto que dá. Do 3, vou lá e marco que dá. 2,5 se eu quiser, eu marco. Eu vou marcando quantos pontos eu quiser até o teu formato do gráfico. Tá certo? Isso para a função seno que a gente está vendo. Pessoal, uma observação importante. A função seno e a função cosseno e a tangente, a partir de um momento ela começa a se repetir. Então, se você olhar aqui na função seno, ó, ela vem, começa aqui. Vamos pegar a partir desse ponto, tá? Só para entender. Olha lá, ó. Ela faz esse comportamento, desce e vem até aqui. Aqui, ó, é o 2π. Isso quer dizer que completou uma volta. A partir daí, eu vou dar a segunda volta. O comportamento começa a ser o mesmo. Então, se você olhar aqui, ó, começou no menos 2π, ó, o mesmo comportamento. Depois, começou de novo, o mesmo comportamento. Então, essa parte aqui, ó, que a função tem sempre o mesmo comportamento, é o que a gente chama de período. Tá? Então, nesse caso, essa função é uma função que a gente fala que ela é periódica, ou seja, a partir de um período ela começa a ter o mesmo comportamento. E para essa função, o período dela é 2π. Ou seja, a cada 2π ela volta a se repetir. Certo? É o que a gente percebe aqui, olha lá, de menos 2π a 0. Quer dizer, tem 2π ali. Ela teve esse comportamento. Depois de 0 a 2π, o mesmo comportamento. Depois de 2π a 4π, ela vai começar a ter o mesmo comportamento e assim sucessivamente, tá certo?